Shalom Lekulam, shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 13 de Apocalipse, o livro de Rizayon, Sefer Rizayon, livro de revelação, livro de Apocalipse, capítulo 13, de onde nós paramos, a partir do verso 3. Que o Eterno possa falar ao seu coração nessa noite. Noite muito especial, estamos vivenciando uma semana muito abençoada, uma semana com duas comemorações seguidas em Israel, apesar de todo esse problema do coronavírus, não foi uma comemoração como é de costume, né? Finalizou agora, ao pôr do sol, o dia da independência de Israel. 5 de Iyar, o mês de Iyar, o próximo mês após o mês de Nissan, o mês de Aviv, o mês da primavera. O próximo mês, dia 5, acabou de finalizar agora, comemora-se a independência de Israel. Foi no dia 5 de Iyar que aconteceu a proclamação de independência. Como o calendário judaico é diferente do calendário gregoriano, na época, foi 14 de maio de 1948. O dia 5 de Iyar, em 1948, caiu no dia 14 de maio. Então, isso varia de ano após ano. Um dia antes do dia 5 de Iyar, o dia 4 do mês de Iyar, comemora-se os soldados, que foi a lembrança de todos os soldados que caíram em batalha, que deram a sua vida pelo estabelecimento, e não só pelo estabelecimento, mas pela segurança de Israel. Se hoje você pode visitar Israel, graças ao Eterno, mas aos soldados que foram usados, que deram as suas vidas para que a nação hoje fosse possível receber pessoas. Homens e mulheres que deram as suas vidas com 18, 19, 20, 21 anos, 22 anos. Eu sempre, quando vou a Israel, faço questão lá em Jerusalém, no Monte Herzl, próximo ao Yad Vashem, ao Museu do Holocausto, onde a maioria das pessoas vão, mas se esquecem, do lado, bem próximo ao Museu do Holocausto, está o Monte Herzl, e lá existe o cemitério dos soldados. É algo incrível, incrível. Você olhar para aquelas sepulturas, milhares de sepulturas, todas iguais, nenhuma é diferente da outra, todas são iguais. E você começa a olhar os nomes e as idades daqueles soldados, realmente muito impactante. 18 anos, 19 anos, 20 anos, a maioria eram jovens quando deram as suas vidas. Se hoje nós temos segurança em Israel, podemos visitar os lugares bíblicos, nós temos que agradecer essas pessoas. Em Israel, ano após ano, os nomes são lembrados, os nomes são citados. Em várias cidades de Israel, citam-se os nomes, isso tudo em cadeia de televisão, em rádio, ao vivo, cerimônias em várias cidades de Israel. Todos os nomes são citados, o nome completo, a idade, a cidade onde morava, onde nasceu, enfim. Israel nunca se esquece dos soldados, nunca. E aqui a gente começa essa aula de Apocalipse. Eu quero também fazer essa memória, essa lembrança. Vamos para o capítulo 13, que o Eterno possa falar ao seu coração. Capítulo 13, nós já vimos o verso 1 e o verso 2, e agora nós vamos para o verso 3. Aqueles que não acompanharam a parte 1 do capítulo 13, eu encorajo a fazer, porque muitas coisas que vimos nós vamos citar. Olha, dessa forma vimos na aula anterior. Então, eu não vou ter como, de hipótese alguma, voltar tudo aquilo que nós já vimos, né? Então, quem não viu a primeira parte, é muito interessante rever
ou vê, melhor dizendo, e quem não conseguiu entender, revê a primeira parte, e aí você vê novamente essa segunda parte para poder ter um entendimento mais completo. Verso 3, vamos lá. Va'echezeh echad merasheia kemuke ka makat mavet. Umakat hamavet nirpaa vekol haaretz heezritzu et hachaya vainharu ahareia. E a possessão de uma das suas cabeças, ou seja, um dos reis, foi ferida com uma ferida mortal. E a ferida da morte foi curada. E toda a terra, ou toda a terra delimitada geograficamente, ou várias regiões delimitadas, como por exemplo o Império Romano, admirava a criatura, um animal selvagem, e fluíam atrás dela, e seguiam atrás dela. Essa ferida mortal nós falamos na aula anterior. Um momento em que parecia que a dinastia Júlio-Claudiana havia terminado, parecia que o império estava ruindo, e de repente surge um rei, que inclusive estava escondido atrás de uma cortina, e assume e continua essa dinastia. E esse rei, o Cláudius, é justamente ele que após a sua morte, assassinado inclusive, como a maioria desses reis, após a sua morte vem o diabo do Nero. É logo após a morte dele, Cláudio. Cláudius, ele é totalmente, tanto Cláudius como Nero, é totalmente contemporâneo do livro de Atos e também desse momento onde, logo após a morte dele, que vai assumir Nero, um pouco depois, é que vem justamente o livro de Apocalipse. Essa é a ferida mortal, e tudo isso, é claro, é uma metáfora, você não pode levar isso ao pé da letra, é uma metáfora. E dá para se entender claramente, principalmente os que viviam nesse período, porque realmente parecia que a liberdade iria raiar entre as nações que eram dominadas por Roma, parecia que o império iria ruir, mas de repente ele volta e volta com muita força. O governo de Cláudio foi um governo de muita afirmação para o Império Romano. Cláudio foi um excelente administrador. E prostravam para o crocodilo, Vastachavu El Hatanim, ou seja, serviam. Prostrar no hebraico não é sinal de adoração, não é isso, é sinal de servidão. Servidão. O crocodilo é o império em si, o Império Romano. Kinatan Memshalá la Chayá, pois deu autoridade, o império deu autoridade para a criatura. E diante da criatura prostravam-se, prostravam-se, lemor, dizendo. E aqui nós temos uma paródia. Existe muitas nesse capítulo 13. Pelo menos duas eu vou focar.
Essa é a primeira. Mikemo Hahayá. Essa paródia aparece no capítulo 12, no capítulo anterior, quando aparece o mensageiro do Eterno, que vai guerrear para proteger a mulher, ou seja, Israel, a nação de Israel. Como é o nome do mensageiro? Michael. Aqui é Mihemo Hahayá. Michael, quem é como o Eterno? Quem é como o Todo-Poderoso? O nome do mensageiro é uma pergunta e que aguarda uma resposta. Quem é? Quem se levanta contra o Eterno? Quem é como ele? Apresente-se. E aqui no verso 4 é apresentado de forma, claro, metafórica, mostrando que esse império se coloca não só contra o Eterno, mas se coloca acima do Eterno. Se coloca como os imperadores são considerados os principais deuses, os maiores deuses, os verdadeiros deuses existentes. Pois dizem, eles viveram entre nós, eles falaram conosco, eles estiveram aqui. Vocês viram eles andando, vocês viram eles falando, vocês viram o poder deles em execução, vocês ouviram o que ele falava. Ou seja, eles são reais, os outros deuses são imagens de escultura, mas os imperadores romanos são os verdadeiros deuses. Mikemo Hahayá, quem é como a criatura? Isso, claro, uma paródia claríssima com o capítulo anterior. Michael, quem é como o Eterno? Quem é como é? Quem ousará? Os le hilachem ba. Quem ousará? Quem terá força? Quem terá força? Ao pé da letra é os é força. Quem terá força para guerrear, para batalhar contra ela? Quem terá esse poder? Porque era exatamente isso que o Império Romano passava para amedrontava as nações. As nações não viam, não enxergavam uma possibilidade de enfrentar o Império Romano. Nenhuma nação via essa possibilidade. Não tinha realmente. Não tinham força para isso. Não tinham exército para isso. Roma realmente dominou tudo. A única saída que tinha para a libertação era o próprio Império Romano se dissolver, como quase aconteceu com Calígula. Calígula, antes de Cláudio. Logo depois do imperador, durante a época de Yeshua, veio Calígula. Logo depois de Tibérios, veio Calígula. Durante o império com Calígula, o Império Romano estava indo de mal a pior. Parecia que ia se dissolver. E, de repente, o que parecia uma ferida mortal, que estava acabado, que o império estava acabado, vem Cláudio e, entre aspas, conserta o império. Apesar de todas as adversidades, Cláudio, como diz os historiadores, fez um excelente governo. Verso 5. E deixou o império bem arrumado para o seu sucessor, Nero. Verso 5. Velá e para ela, Nitam, foi dada uma boca, Memalel, Ravirevan, para falar grandiosidades, Ve Harafot, Ve Koach Nitan la Asot, Kirtsona Hashnaim, Ve Arbaim,
Foi dada uma boca para falar grandiosidades e desrespeitos. E o poder foi dado para ela para fazer conforme desejasse. Kiretsoná, conforme desejasse. Aqui está grudado, eu deixei, porque assim é que está no texto hebraico. Kiretsoná, aqui tem um espaço, é claro. Hashnaim Ve'arbaim Chodesh. 42 meses. Conforme desejasse, conforme quisesse, de acordo com o seu desejo, por 42 meses. Novamente se repete, 42 meses, 3 anos e meio, 1.260 dias, um tempo, 2 tempos, temos 3, e metade de um tempo, meio tempo, ou seja, 3 anos e meio. 3 anos e meio, 1.260 dias, 42 meses. É sempre esse período, o tempo inteiro no livro de Revelação, foca-se nesse período. Claro que nem tudo se passa dentro desse período no livro de Revelação. Principalmente os últimos capítulos, que trata do mundo vindouro, do julgamento do mundo vindouro, obviamente. Mas o foco de Revelação é nessa terrível tribulação dos 3 anos e meio, que foi justamente o período do cerco entre o ano 66 e a destruição completa do templo no ano 70 da nossa era. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma. Você pode pensar de forma diferente, não tem problema. Nós aqui da Techuvá não temos essa de dizer que só nós estamos certos. Isso é bobagem. Isso não existe. Todos os vídeos que fazemos estamos abertos a críticas. Não há problema. Contanto que sejam críticas respeitosas. Tá? Mas eu falo o que eu acredito ser 100% verdade. Eu tenho certeza que esse período foi o período entre o ano 66 e o ano 70. Só quem estuda esse período é que compreende o que está no livro de Revelação. Período esse que não acredito que acontecerá novamente na humanidade. Nem tem como acontecer. Os detalhes que aparecem nele não tem como acontecer mais, por exemplo, nos dias de hoje. Claro, só se for de uma outra maneira, só se for de forma metafórica, mas literalmente, como aconteceu nesses 3 anos e meio, não acredito que acontecerá de novo. Vamos lá. Verso 5, deixa eu comentar aqui. Uma boca para falar grandiosidades. Grandiosidades é justamente a marca dos 2 maiores megalomaníacos que esse mundo já viu. Megalomaníacos, aquele que tem mania de grandeza. 2 que são tio e sobrinho. Calígula e o diabo do Nero. 2 megalomaníacos. É só lembrar o que eu falei na aula anterior. O que eles construíram, o que eles quiseram construir, principalmente o Nero. Mania de grandeza, de se engrandecer, ainda em vida se engrandecer. Todos os 2, os únicos que fizeram isso. O Calígula e o Nero, ainda em vida, se intitularam como Deus Supremo. Maior do que todos os outros deuses existentes, incluindo os outros imperadores. A estátua que eles mandaram construir deles, tanto o Calígula, principalmente o Nero, que foi maior ainda que a do Calígula, também está na aula anterior, vocês podem ver. E desrespeitos é exatamente isso que eu estou acabando de dizer. Desrespeito contra os deuses, incluindo o dos hebreus, o Todo-Poderoso. Contra as famílias. Eles não tinham respeito pelas famílias, não tinham respeito pelos idosos, não tinham respeito contra as nações que eles conquistaram, e até a sua própria nação, a Roma, até contra Roma, eles desrespeitavam.
mas eles tinham autoridade para fazer o que quisessem, o que desejassem, a hora que quisessem. Eles eram imperadores. Vetiftar, e abriu et piá, a boca, e abriu a sua boca, lecharef et a Elohim, para blasfemar contra Elohim. O legadef et shemoi, para insultar o seu nome. Et mishkano, e o seu tabernáculo. Et shornei hashamayim, e todos os habitantes dos céus. Os mensageiros do Eterno, os anjos, os servos do Eterno, os mensageiros. Qual o tabernáculo do Eterno? É claro que Yohanan está falando do templo de Jerusalém. Do templo, representando ali o tabernáculo do Eterno. O templo é uma representação do tabernáculo do Eterno, que é uma representação da presença do Eterno no meio do seu povo. Quando, já vimos isso no capítulo 11, quando Yohanan escreveu Revelação, o templo, claro, ainda estava de pé. Só foi destruído no ano 70. O livro de Revelação deve ter sido escrito entre o ano 63 e o ano 65, bem próximo ao início dos 3 anos e meio. Por isso que várias vezes no livro de Revelação aparece a expressão será breve, será logo, logo acontecerá. Essas palavras é para já, não é para um tempo futuro, não é para 2.000, 3.000 anos depois. Não fazia sentido. A pressa com que ele escreve, a pressa como ele... Eu acredito que tenha sido no ano 63. No ano, 3 anos após a morte de Shaul. Shaul Hashaliach, o apóstolo Paulo. 3 anos depois, pelas mãos de Nero. No ano 60. Não tenho dúvida disso, está documentado. Há documentos, há registros históricos. Verso 7. Verso 7. Antes de falar do verso 7, insultou o nome do Eterno e o seu tabernáculo, justamente os dois, tanto Calígula como o seu tio, o seu sobrinho Nero. O Calígula tentou colocar a sua imagem no templo de Jerusalém, para profanar o tabernáculo do Eterno. Por pouco ele não conseguiu, mas alertaram ele da grande revolta que seria. Nero buscou a mesma coisa. O pé dele foi parar em Cesareia Marítima, mas o destino desse grande pé dele, representando aquela estátua que ele fez imensa, que não deu para os navios transportarem por causa do peso, toda de mármore, entalhado, o destino era o templo em Jerusalém. Foi quando começou a grande revolta. O pé ficou lá, está até hoje, já mostrei a vocês essa foto na aula anterior, em Cesareia Marítima. É impressionante. 2.000 anos de história. Quase 2.000 anos de história. A história é verdadeira e é autenticada por não só fatos históricos retratados por historiadores, como também é retratado, é verificado através da arqueologia. Verso 7. E foi dado para ela para fazer guerra com os santos. Olha só. E para derrotá-los. E a autoridade foi dada para ela sobre toda a tribo, e povo, e língua, e nação. Isso é mais do que natural. O imperador romano tinha essa autoridade, porque foi dada para ela. Quando ele assume o poder, ele tem autoridade sobre toda a língua, sobre todo o povo e sobre toda a nação. Isso é claro. Não só Nero, não só Calígula, não só Cláudio, não só Tibério, mas todos os imperadores romanos.
Agora, é interessante notar que o texto diz que foi dado para ela, mas esse dado aqui, vai naten, que é dar, mas também significa conceder. É quase a mesma coisa, mas quando você traduz, foi concedido para ela para fazer guerra. Ou seja, isso quer dizer que o próprio Eterno, não a autoridade que Roma deu, não foi Roma que deu essa autoridade para guerrear contra os santos. Na verdade, o que dá a entender aqui nesse início, que o Eterno permitiu que isso acontecesse. E isso, na verdade, foi, por pior que a gente, por pior que soe aos nossos ouvidos, mas por que o Eterno permitiu que esse diabo do Nero matasse tantos santos e os derrotasse, e os ferisse, e os degolassem? Por pior que isso pareça aos nossos ouvidos, uma grande injustiça, e como o Eterno poderia permitir algo assim, a verdade é que todos estes santos, como o livro de Revelação já mostrou algumas vezes, que foram degolados, que foram martirizados, por causa desse martírio, desse sangue derramado, isso serviu como testemunho da fé no Mashiach Yeshua, que ressuscitou dos mortos. Eles deram a sua vida. E isso fazia crescer cada vez mais a fé em Yeshua. Não só em Eretz Israel, mas em todo o mundo, em todo lugar. Nero perseguiu os seguidores de Yeshua, logo no princípio, na sua grande maioria, judeus. Nesse período, a maioria eram judeus. Tinha uma grande parte também de pessoas de outras nações, tinha, mas a maioria deles eram judeus. E aonde eles se reuniam, a maioria deles? Nas sinagogas. Nas sinagogas, tanto pessoas judeus que não acreditavam que Yeshua era o Mashiach, ou que nunca tinham ouvido falar dele direito, como também aqueles que acreditavam piamente que Yeshua era o Mashiach. Eles conviviam. O livro de Atos, como eu já mostrei para vocês em outros estudos de revelação, prova isso, mostra isso claramente. Ninguém perseguiu tanto nesse período como Nero. Quero ler aqui, isso é história, mais de quase 2000 anos. O grande historiador romano Tácito. Para se livrar dos rumores, Nero criou bodes expiatórios e realizou as mais refinadas torturas em uma classe odiada por suas abominações. Estou lendo aqui da forma que o Tácito escreveu. Os seguidores de um Messias, de um Mashiach, né, chamado Meshichim, ou seja, seguidores do Mashiach. Seguidores do Mashiach. Eles são chamados justamente disso por causa do nome Mashiach. Entre parênteses, Cristo, como está na tradução para o grego. De onde o nome teve origem. Sofreu a penalidade máxima, esse tal de Mashiach, ele nem cita o nome, durante o reinado de Tibérios. É um dos poucos historiadores que cita, por exemplo, o Pôncio Pilatos, pelas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Então, esse é um dos historiadores que mostra a história de Yeshua sem ser dentro da Escritura Sagrada. Então, nós temos tanto Flávio Josefos, Yosef ben Matitiyahu, judeu, descendente de sacerdote, inclusive, Flávio José, nasceu no ano 37, junto com o diabo do Nero, mesmo ano. Olha, no ano 37 é um ano incrível. Morre Pôncio Pilatos,
morre o seu ídolo, o imperador Tibérios, morre o Caifás, que condenou Yeshua. Todos esses três que morreram no ano 37 tiveram alguma participação, direta ou indireta, na vida de Yeshua. Aí vem, no ano 37 vai nascer o Yosef Ben Matitiyahu, Flávio Josefo, e o Diabo do Nero também nasce no ano 37. Então, fora dos escritos nazarenos, nós temos pelo menos 2 historiadores da época que registram o acontecido com Yeshua. Tem gente que não acredita, eu vou fazer o quê? Nós temos historiadores. Não é só os escritos nazarenos. Fora também tem. Então, quando você vê alguém que diz que ele nunca existiu, nem dê ouvidos. É uma pessoa ignorante. Ignorante. Não dê ouvidos a essas coisas. Não perca seu tempo com isso. Bom, o Tácito continua. Pouco após uma perversa superstição, voltou à tona, e não somente na Judéia, onde teve origem, segundo ele chama de superstição, né? Como até em Roma, onde as coisas horrendas e vergonhosas de todas as partes do mundo encontram seu centro e se tornam populares. Em seguida, foram presos aqueles que se declararam culpados. Então, com as informações deles extraídas, uma imensa multidão foi condenada, não somente pelo incêndio, mas pelo seu ódio contra a humanidade. Então, segundo Nero, os seguidores de Yeshua foram os responsáveis pelo incêndio em Roma. Eles, segundo Nero, eles confessaram isso. Na verdade, o que eles confessaram foi justamente se eles negariam a crença ou não. E eles disseram que não negariam, que morreriam, mas não negariam. Era o que acontecia em todas as arenas romanas. Olha o que Nero fez. Os seguidores eram cobertos com peles de animais, rasgados por cães e deixados apodrecer, crucificados, condenados a chamas e queimados para que servisse de iluminação noturna quando a luz do dia já se tivesse extinguido. Tácito. Tácito. Então, foi concedido para ele fazer guerra contra os santos e para derrotá-los. Quem são esses santos aqui? Os seguidores de Yeshua, os que tinham testemunho de Yeshua e guardavam os mandamentos do Eterno. Ou os que guardavam os mandamentos do Eterno e tinham o testemunho de Yeshua. Como já vimos no capítulo 12 e como veremos agora no próximo capítulo, capítulo 14. O verso 8 diz: e todos os habitantes da terra, Vekol ishvei haaretz, ishtachavu lifneia kol asher lo nirtevu shemotam. E todos os habitantes da terra se prostravam diante da face dela, diante da sua estátua, diante da sua imagem. Todos os que não estão, lo nirtevu, todos os que não estão escritos, shemotam, os seus nomes. Mini, todos os que não estão escritos os seus nomes. Mini as tivased, desde a fundação a Aretz, da terra. Besefer, no livro, Hayei Haseh Hatavuach. Então vamos lá. Todos os que não estão escritos os seus nomes no livro da vida do Cordeiro, abatido, ou seja, sacrificado, Hatavuach, desde a fundação da terra.
Isso é muito estranho, esse texto. Muito estranho. Baruch Hashem. Não o texto em si, mas parte dele. Está dizendo que os habitantes da terra servem a sua, se prostram diante da sua imagem, diante da sua face. Então, esse prostrar aqui é um prostrar de servir, mas servir a quê? Servir a face da imagem, ou seja, servir a ídolos, idolatria. Servir e adorar é a mesma coisa, mesmo sentido. Quer dizer, adorar significa isso, servir, prestar culto, obedecer, colocar acima de si. Durante o reinado de Augustus, o primeiro imperador romano, de acordo com a história, mas o primeiro, na verdade, foi Júlio César. O próprio Augustus cultuou Júlio César. O culto imperial ganhou força e foi largamente difundido nas províncias, inclusive na Ásia. Augusto promoveu a adoração, isso que eu queria ler aqui. Augusto promoveu a adoração do rei morto Júlio César. Quem deu início a essa dinastia Júlio-Claudiana. A própria Roma foi adorada e a honra do imperador aumentou cada vez mais, chegando ao ponto de reconhecê-lo como um deus. Prestem bem atenção nisso. Essa enciclopédia. Um templo para Augusto foi erigido em Pérgamo. Foi em Cesareia Marítima, em Cesareia de Filipos também, lá em Israel. Está lá até hoje as suas ruínas. Seu sucessor Tibérios tinha seu templo em Esmirna, uma das cidades citadas em Apocalipse, logo no primeiro capítulo. A adoração dos imperadores ganhou mais importância durante os reinados sucessivos. Cláudio, esse período, Cláudio, que foi chamado de Senhor e Salvador do mundo. Cláudio foi chamado de Senhor e Salvador do mundo entre 41 e 54. E Nero, o diabo do Nero, foi citado em inscrições do seu reinado como um bom Deus e o Senhor do mundo inteiro. Vespasiano foi deificado depois de sua morte. Tito foi conhecido como Salvador do mundo e deificado, ou seja, se tornado Deus após sua morte. Domiciano foi o mais ousado até então, exaltando-se como a aparição de um Deus oculto e chamando-se de Senhor e Deus sob seu domínio. A deificação, ou seja, se tornar Deus de imperadores, se tornou obrigatória. Um templo foi construído em Pérgamo para honrar Trajano, de 98 a 117. Todos eles eram considerados deuses e tinham que ser adorados pelo império. Isso não é de estranhar que os habitantes da terra serviam aos imperadores. Inclusive, todas as moedas tinham a imagem do imperador. E as inscrições com o seu nome estava nas moedas, em latim, escrito em latim. E a imagem estava gravada com o nome de blasfêmia, ou seja, o nome dele sendo reconhecido como um Deus. Mas o que é estranho também não é nada estranho que as pessoas que serviam a esses deuses, entre aspas, que serviam aos imperadores, que se prostravam aos imperadores, alguns por medo, outros por interesses. Isso também não é de se estranhar que esses nomes não estão escritos no livro da vida, ou seja, vão ser cortados, porque são idólatras. O que é estranho é a parte final, é dizer que o livro da vida do Cordeiro, que foi abatido desde a fundação da terra. Mini as tivased aretz.
Isso é muito estranho. Mas é estranho quando você não tem o conhecimento do livro de Bereshit. Quando você não tem os detalhes da criação. Você pode assistir no nosso canal, nós temos a Parashá Bereshit. São 3 vídeos. A primeira parte, a parte da noite, do Kabbalat Shabbat. A segunda parte, que é a parte da manhã. E a terceira parte, que é a parte da tarde. São 3 estudos em sequência. Eu me lembro que em Bereshit, deste ano que estamos agora, eu trouxe para vocês várias informações em relação ao final do capítulo 1. Quando diz que viu o Eterno tudo o que ele fez. Tudo. E tudo que ele fez era muito bom. E que ao 7º dia, quando finaliza o 6º dia, ainda um pouco antes de iniciar, no crepúsculo, quando não é nem dia nem noite, no Erev, na mistura entre a luz e as trevas, diz que tudo ficou pronto, tudo o Eterno criou. Tudo o Todo-Poderoso criou. Não ficou nada para depois. Tudo. Ele descansou, ele abençoou o 7º dia, pois nele ele descansou de toda a sua obra que passou a produzir por si mesma. É o que sempre recitamos no início do Shabat, quando recebemos o Shabat. Yom HaShishi, Vaychulu HaShamayim ve'aretz ve'ol tzevaam. Vayichal Elohim bayom hashivii melachto asher asa. Vayishbot bayom hashivii melachto asher asa. Vayvarech Elohim et yom hashivii vaykadesh oto kivo shavat mikom melachto bara Elohim la'asot. Sempre recitamos. Tudo foi criado. Ou seja, tudo, até coisas que vão aparecer muito tempo depois, como por exemplo a boca da jumenta. O Eterno já tinha criado antes a boca da jumenta que falaria. Uma jumenta que falaria em um determinado momento da história da humanidade. Um mar que se abriria. Um peixe que engoliria um homem e depois vomitaria Jonas, na areia da praia. Tudo isso, inclusive o cordeiro abatido. Não que já existia e que ele já estava morto. Não. O que na verdade significa o texto é: a morte de Yeshua não foi um acidente de percurso. A morte dele já estava programada desde a fundação da terra. Nada foi de surpresa. O Eterno já sabia que tudo aconteceria, porque o Eterno, presta atenção, ele não vê passado, presente e futuro. Não existe passado, presente e futuro para ele. Não existe tempo para ele. Ele não está no tempo. O tempo está nele. Ele está acima de tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Tudo que existe está nele. Ele controla tudo isso. Ele é maior do que tudo isso. O universo está nas suas mãos. Nas suas mãos. Todo o universo. Ele não é controlado pelo tempo. Entendeu? Tudo já estava criado. E aí ele dá o play para as coisas começarem a acontecer. Entenderam? Por isso que é isso que Yohanan quer dizer. Nada foi... nada aconteceu... Não houve tragédia aqui. Ele é o cordeiro que foi abatido, porque já estava determinado isso desde a fundação da terra. Ele não estava abatido na criação da terra, como a boca da jumenta não estava falando na criação da terra, mas já estava programada para acontecer.
Baruch Hashem. Tudo já estava programado. É por isso que quando você pega a Torá e começa a pesquisar selos, códigos, o famoso código da Bíblia, tudo vai estar lá. Recentemente nós publicamos para vocês verem aí sobre o coronavírus. Veja, num texto de Heskel escrito há mais de 2.600 anos atrás. Com informações que era impossível o profeta ter com ele. Informações sobre a cidade de onde apareceria esse vírus. Tem até datas lá, como eu mostrei. Já estão, inclusive, próximo de acontecer, porque já está chegou agora no mês que aparece. O mês de Iyar. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? No finalzinho desse mês. Verso 9. Isso é repetido diversas vezes nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse. Mi asher osnaim. Quem tem ouvidos, lo ishma, para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir? É uma pergunta. Quem tem ouvidos para ouvir? Porém, esse tipo de expressão hebraica não é uma pergunta porque eu quero saber quem é que tem condição de escutar. Não, é uma pergunta, mas na verdade uma pergunta com segundas intenções. É o tipo de pergunta que se faz instigando as pessoas a ouvirem. É por isso que eu coloquei. Quem tem ouvidos, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir? É uma pergunta fazendo um chamamento para as pessoas despertarem para isso. Quem que fizer habitar em cativeiro, no cativeiro será levado. Quem matar na espada será morto. Nisto será encontrado perseverança e confiança aos santos. O que Yohanan está querendo dizer é: muitos foram perseguidos, muitos deram a sua vida em testemunho, mas não se preocupem, mantenha a fé, mantenha a confiança, que se isso acontecer com você, você será recompensado. E todos aqueles que cometeram atrocidades não ficarão impunes. É por isso que a ideia de que morreu, acabou, é uma ideia tola. Porque quantas atrocidades foram feitas? Quantas pessoas fizeram atrocidades e mais atrocidades contra santos? Não estou falando contra uma pessoa devassa. Eu estou falando contra santos. Santos que tiveram a sua vida interrompida. É um absurdo imaginar que a morte daquele santo simplesmente ele acabou ali e que nada mais acontecerá com ele depois. Essa era a triste ideia dos saduceus e de uma grande classe dos sacerdotes ligada aos saduceus. Os saduquim. E de alguns escribas também. Que não queriam aceitar a ressurreição dos mortos. Um grande problema isso no primeiro século. A grande discussão do primeiro século em relação à Escritura Sagrada era qual? Ressurreição. Número 1 na lista, topo da lista. Ressurreição. Qual era a grande discussão do primeiro século? Ressurreição. Somente os perushim que acreditavam nela. Somente. Os essênios não acreditavam. Os essênios acreditavam em outra coisa. Isso vai ficar para outro estudo. Os saduceus não acreditavam. A maioria dos sacerdotes, por que não dizer todos, não acreditavam. Grande parte dos escribas, os mais ricos, os mais ligados aos sacerdotes, os que sempre estavam juntos com os sacerdotes, não acreditavam.
Somente os perushim, os fariseus. Eu posso provar. É histórico. Somente os fariseus acreditavam na ressurreição. Alguns acreditavam na vida eterna, mas não na ressurreição. Acreditavam na vida eterna, que a pessoa morre e aí é como um espírito que fica vivo para sempre e acabou. Mas não na ressurreição, como aconteceu com Yeshua e com muitos santos. E com muitos também no Tanar. Você acha que tem ressurreição somente nos escritos nazarenos? No Tanar tem vários. No Tanar tem vários. No Talmud tem citações de ressurreição também. Muita gente fala muita bobagem contra os fariseus, mas não sabe nem o que estão falando. Eu sempre digo ao Eterno, perdoa, não sabem o que estão dizendo. A base da fé que você tem é farisaica, com toda certeza. Se você acredita na Torá, nos profetas e nos escritos, se você acredita no poder da oração, se você acredita no estudo da palavra, se você acredita na ressurreição dos mortos, tanto de justos como de injustos, no julgamento, a sua fé, meu querido, é farisaica. Com toda certeza. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando aqui. A fé é farisaica. É uma fé, não estou dizendo, eu tenho fé nos fariseus. Não. O modelo da sua fé é farisaico. Era isso que existia no primeiro século. Não tinha mais nada no primeiro século. Não tinha. Tinha outros. Não tinha mais nada. Mentira. História. Era isso aí. Você tinha os fariseus, você tinha os saduceus, os sacerdotes, os escribas, sacerdotes e escribas. A maioria eram saduceus, uma pequena parte dos escribas eram fariseus, os mais pobrezinhos, os que ficavam mais longe dos sacerdotes. E você tinha os essênios separados, que ninguém via, os filhos da luz, e o Amharetz, o povo da terra, que não tinha conhecimento de nada, que não sabia de nada. Que ouvia falar de ressurreição, e que ouvia um fariseu falar, maravilha. Que ouvia um saduceu falar, maravilha. Ou seja, é aquele povo, é aquele tipo de gente que existe até hoje, que tanto faz como tanto fez. Ele não sabe de nada, ele não sabe diferenciar a luz das trevas. Ele não sabe o que é o que é quem. O que ele ouvir, ele acha bonito e pronto. Vamos lá. Confiem, essa é a mensagem. Perseverem. A justiça será feita. Esse termo aqui, quem fizer habitar no cativeiro será levado. Quem matar na espada será morto. Ou seja, quem plantar vai colher. É isso que significa. O verso 10 pode ser resumido em: quem plantar, colherá. Então você permaneça confiante na fé. Não abandone a fé. Não pense, mas isso é uma injustiça. Quem tem fé está morrendo. Quem tem fé está sofrendo. E os malvados estão se dando bem. Não se preocupe, a hora vai chegar em que a justiça será estabelecida na terra. Vocês não morrerão em vão. Os que morreram não morreram em vão. E os que fizeram atrocidades pagarão. O Eterno cobrará. Não sei como, será cada um de acordo com as suas maldades. Não sei o que é que o Eterno vai fazer. Nem me interessa, nem quero saber. Eles pagarão, eles prestarão contas ao Eterno. Os santos também receberão a sua recompensa. O livro de Revelação fala disso pelo menos umas 5 ou 6 vezes. Verso 11. E vi outra criatura subindo do solo, do barro, da terra, Ha'adamá, da terra, do barro. Uma surgiu do mar, das nações. Essa surgiu da própria terra, do próprio barro.
Ela possuía 2 chifres como um cordeiro. Não é que ela era como um cordeiro, é que o chifre dela era como um chifre de cordeiro. Pequeno, novo. Stekarnaim kekeves. 2 chifres como um cordeiro. 2 chifres como um cordeiro. O cordeiro não tem o bode, bode não, o carneiro não tem aqueles 2 chifrinhos pequenininhos. Parecia que era um pequeno, novinho, porque foi exatamente assim que começou o diabo do Nero. Novinho, ele tinha sabe quantos anos? Ele não tinha nem 17 anos quando assumiu. Ele tinha 16 anos, né? 16 anos. Olha, ele começou em 54, né? 37, 47, 57. Menos 3, ele tinha de 16 para 17 anos, exatamente. Novinho, como um cordeiro ainda. Porque o cordeiro é um carneiro jovem, novo, que ainda não chegou na sua maturidade. E, de fato, quando Nero assumiu, ele ainda não tinha maturidade romana, que era quantos anos? De 17 para 18 anos. Ele não tinha. Mas a sua mãe, Agripina, fez o bobo do Cláudius, que em vez de colocar o seu filho carnal para reinar, colocou o filho adotivo, porque ele se casou com a megera da Agripina, que o envenenou, a mãe de Nero, uma família completamente de destruição. O pai de Nero, certa vez, ele estava com uma biga, essas bigas que corriam, e ele passou querendo, o próprio historiador coloca isso, ele quis fazer aquilo, ele matou uma criança, ele atropelou uma criança, e matou na hora. Tão cruel que aquele homem era. A família de Nero era uma família terrível. Agripina fez Cláudius emancipar, que ele tinha poder, e emancipou o sobrinho. O sobrinho não, o filho adotivo, o Nero. O seu filho, o filho de Cláudio, não tinha ainda idade, que era mais novo que o próprio Nero. Ele, se eu não me engano, tinha 1 ano de diferença, ou 1 ano e meio de diferença, 2 anos de diferença. Ele emancipou Nero, mas para fazer parte do parlamento. É aí que a Agripina mata, envenena o Cláudio. E o seu filho toma posse. E a primeira coisa que ele fez foi matar o verdadeiro filho de Cláudio, para que não tivesse nenhuma concorrência no poder. Bom, é muito interessante os detalhes de Yohanan, porque Yohanan vivenciou ou sabia dessas informações muito bem, porque quando ele escreve isso, já havia acontecido. E quando ele coloca esses detalhes, as pessoas que leem sabiam também que já havia acontecido. Então é fácil identificar. Ainda mais no final desse capítulo, quando Yohanan escancara de vez com a gemátria, e aí não há dúvida de que está se falando do diabo do Nero, que era aquele que perseguia os seguidores de Yeshua e os trucidava. O verso 12 diz que ela possuía toda a autoridade da primeira criatura. Ele recebeu a autoridade do seu padrasto, Cláudio, e exigia a adoração da terra. Isso é muito importante, porque isso fica evidenciado, por isso que eu grifei aqui, fica evidenciado em Nero. Nero exigiu adoração sem ainda morrer.
só poderia após a morte. Ele exigiu adoração, assim como Calígula. Calígula, de uma forma, ele começou com isso, mas não levou isso adiante. Nero não. Nero levou adiante até as consequências terríveis de, inclusive, colocar fogo em Roma. O verso 13. Vataas e fazia Mofetim Gedolim, grandes sinais, grandes milagres. Ad gam lehorid esh min hashamayim, até fazer cair fogo dos céus. Artsá, a terra, ao país. Artsá, país, terra, é a terra delimitada, não todo o mundo. Le'einei binei Adam, aos olhos dos filhos do ser humano. Isso aconteceu claramente com Nero, de fato aconteceu com Nero. Por quê? Nero, de fato, fez cair, entre aspas, fogo dos céus. Ele colocou fogo em Roma, queimou Roma toda. Tudo isso é metafórico, gente. São peças que você vai montando e quem está lendo está entendendo. A estátua que ele mandou construir, uma coisa impressionante para a época. Verso 14. E engana os habitantes da terra nos milagres que foram entregues para ela realizar diante da criatura e falar para os moradores da terra para fazerem uma imagem para a criatura que foi ferida no ferimento de espada e está viva, ou seja, o Império Romano, a dinastia Júlio-Claudiana. Estátua, por exemplo, do Cláudio e de outros imperadores. O verso 15 é muito interessante. Vegam nitan lá, e também foi permitido, foi dado para ela, lehapiach ruach, para soprar fôlego de vida. Betselem, na imagem, hachayá, na imagem da criatura. Ad asher yachol ledaber. Ve laasot chok mi asher lo ishtachave letselem hachayá yumat. Isso é típico de Nero, veja. Ele fez que a imagem dele ganhasse vida, ganhasse fôlego de vida. E fez também um regulamento, um regulamento, né? Não, tenho certeza que diferenciaram aqui Rock de Huk, mas é a mesma escrita, porque quando fala Huk, a gente só se lembra, não é de super-herói não, viu? A gente só se lembra dos mandamentos do Eterno, os regulamentos. Mas ele também fez regulamentos de que quem não se prostrasse, quem não adorasse, eu coloquei entre aspas, a imagem da criatura fosse morto. Agora, ouça as informações que eu vou passar para vocês aqui de enciclopédias. Olha só. As iniciais A.T. Robinson sugere essa possibilidade. Olha só. Esta imagem do imperador poderia ser a cabeça sobre uma moeda. Todos os imperadores tinham o seu rosto em uma moeda. Seu rosto, a sua imagem em uma moeda. Uma imagem pintada ou tecido em cima de um padrão. Um busto em metal ou pedra, uma estátua, qualquer coisa que as pessoas poderiam ser convidadas a curvar-se diante delas. Outra. É importante notar, tudo entre aspas, não sou eu que estou falando, que nas culturas romanas antigas, o mercado público, olha que interessante isso aqui, era a principal fonte de trocas e compras. Existia nas cidades mercados públicos, que se trocavam, que se compravam, se vendiam. Em todas as cidades havia isso, desde os tempos antigos.
Inclusive falamos disso no capítulo 2, no capítulo 3 de Apocalipse. Para as pessoas entrarem no mercado público, tinham que passar pelo portão principal. Era requerido de todos que entrassem por esse portão homenagearem o ídolo do imperador. Normalmente era um imperador que já não estava mais vivo, que tinha virado Deus, com exceção da época de Nero, vocês sabem disso, que ele próprio se colocou acima de todos os deuses, inclusive dos imperadores romanos passados. Uma vez que a homenagem fosse feita, cinzas eram passadas nas mãos ou na testa das pessoas. Depois que eles prestavam homenagem às imagens do imperador, passavam cinzas na sua mão e na sua testa. Para que essas cinzas? E dessa forma, eles podiam entrar pelo portão e comprar ou vender coisas. Isso era ter a marca. Os paralelos entre isso e a marca, ele coloca aqui, a marca da besta. Ele está colocando isso, tá? Estou só lendo o que está aqui. São incríveis. E isso também confirma a realidade que a besta era o Nero. Concordo? Isso eu concordo plenamente. Nero e o Império Romano. Fecha aspas. Ralph E. Bess Jr. diz que, neste ponto, outra cena milagrosa, entre aspas, ele coloca aqui, é credenciada aos falsos profetas da primeira besta. É o poder para animar a imagem da besta com a fala. O objetivo dessa fraude é fazer com que o povo adore a imagem da besta. A incapacidade de fazê-lo resulta em morte. Esse tipo de fraude religiosa era muito comum no primeiro século, como é a fraude que muitos conhecedores de truques de artes e truques de mágica usavam a serviço do mal. Então, segundo esse autor aqui, ele diz que muitas pessoas ficavam atrás servos desses imperadores, ficavam atrás das imagens e falavam. E o povo pensava que era a imagem que estava falando. Não só isso, mas alguns citam que haviam dispositivos atrás da imagem que se puxava, tipo uma corda, e os braços mexiam, a boca mexia. Uma coisa impressionante. E as pessoas de longe viam aquilo e achavam que era o próprio imperador. Porque essas imagens eram esculpidas em Carrara, mármore. Coisa muito bem feita. A imagem deles, o rosto deles, era como se fosse o próprio imperador falando. Impressionante. No livro de Atos, nós temos vários exemplos dessas artes para enganar as pessoas, ludibriá-las e arrecadar muito dinheiro. Por exemplo, no capítulo 8, verso 9 e verso 10, nos fala de um tal de Shimon que exercia em Chorom mágica, feitiçaria, e impressionavam o povo de Chorom. E dizia ele ser um homem grande, o grande poder. Todos o ouviam, desde o mais simples até o mais rico. Ele dizia que era o grande poder, que era a grandeza. Através das suas artes mágicas. Tinha vários assim. Tinha também em Atos capítulo 13, verso... Veja, isso é o período bem próximo a quando aconteceu estes fatos de revelação.
Mesmo período, o período de Cláudios, por exemplo. Atos cita Cláudios, o imperador Cláudios, por exemplo. E também Atos, já no seu final, mostra o início do período do governo de Nero, do diabo do Nero. E Alimar, o feiticeiro, porque era assim que interpreta o seu nome, era por adversário, Satã, por adversário contra Shaul, né? Para desviar o procônsul, ou seja, o governador, da fé. Capítulo 13, verso 8. Como também, em Atos 16, verso 16, havia uma mulher, entre aspas, possuída por um demônio adivinhador, a qual adivinhava e dava grandes lucros a seus senhores. Também, Atos 19, verso 19, mostra o momento em que muitos reuniram, muitos que praticavam artes mágicas, reuniram seus livros para queimarem diante de todos, pois eles se entregaram à fé verdadeira no Mashiach, praticando a Torá, os profetas, abandonaram essas coisas. E está escrito aqui que foram calculados aos preços destes livros, dessas artes mágicas, 50 mil pratas. Muito dinheiro. Então, era muito comum nesse período. Estes grandes milagres que é citado aí, não são milagres de fato, são farsas. Este fogo do céu que está falando não é fogo do céu de fato. Foi um incêndio que Nero fez. A imagem falar não é verdade. A imagem não fala, nenhuma imagem fala, nunca falará. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem pés, mas não anda. Aquele grande pé de Nero nunca andou para lugar nenhum. A imagem dele, na verdade, aquela grande imagem dele, grande estátua, eram elefantes que a puxavam. Tudo isso era através de artes mágicas. Como foi, há um grande paralelo do livro de Revelação com o livro de Êxodo. Como foi no livro de Êxodo. Janes e Jambres, que também, através das suas artes mágicas, reproduziam, entre aspas, algumas das pragas lançadas ao Egito. Até um determinado momento, depois que eles não conseguiram mais. Mas eles enganaram o faraó ou não enganaram? Enganaram, eles enganaram o faraó e muitos dentro da corte do faraó. Assim também fez, nesse período, esses mágicos, esses picaretas que enganavam o povo. Como se o povo acreditava que a imagem estava falando. Aí acreditava e tinha mais medo de Nero ainda, por exemplo. E determinou vetizar Omer Kikaton Kagadol que einai que ashir que ani que ashir, perdão, einai não, que ani que ashir, e determinou dizendo que tanto pequeno como grande, como pobre, como rico, Ka-Eved, como escravo, Ke-Ben-Hor, como filho de nobres, ou seja, livres, Kulam, todos, Yatevu Tav, foi descrito a todos uma marca, Tav, um sinal, uma marca. Tav é marca em hebraico. É a última letra do Aleph Bet. Al-Yad, sobre a mão, Yaminam, sobre a mão direita, ou Al-Mitzham, ou sobre a testa. Ou um lugar ou outro. E não poderia um homem, ao comprar e ao vender, não ter ele a marca
Ele é o nome da criatura ou o número do nome dela. Dessa criatura repugnante. Gente, mais uma paródia, como eu disse, com a escritura. E essa é muito interessante, porque a questão da marca sobre a mão direita e sobre a testa, isso não é de revelação, isso não é uma novidade aqui. Isso já existiu antes? Claro que já. Eu vou dar 2 exemplos apenas. E são esses 2 exemplos que você deve fixar para entender o que é que Yohanan está querendo dizer. Qual o primeiro exemplo sobre a marca sobre a mão e sobre a testa? O primeiro exemplo está em Shemot, Êxodo, capítulo 13. Êxodo, Shemot, capítulo 13. Isso é uma paródia. É uma comparação que você tem que fazer. Você tem que entender o que está na Torá para você poder fazer uma conexão com o texto de Revelação. Por isso que eu disse a vocês desde o começo do livro de Revelação. 2 terços, pelo menos 2 terços deste livro está na Escritura Sagrada. Estude a Escritura e você vai entender pelo menos 2 terços do livro de Revelação. Capítulo 13. Capítulo 13, verso 9. Mas antes de ler o verso 9, eu quero ler o verso a partir do verso 6, para você entender o contexto. Durante 7 dias, vocês devem comer matzot, pães sem fermento. Acabamos de celebrar a festa das matzot agora. E o 7º dia deve ser uma festa para Adonai. Deve-se comer matzot durante 7 dias. Nem hametz, massa fermentada. Nem qualquer coisa que fermente deve ser encontrado. Nem fermento e nem qualquer massa fermentada deve ser encontrado em todo o seu território. Nesse dia você dirá ao seu filho, como um testemunho, né? Isso é por causa do que Adonai fez por mim quando eu saí do Egito. Aí vem o verso 9 que eu quero. Além disso, isso servirá a você de sinal sobre a mão e recordação entre os seus olhos. Entre os olhos é aqui na testa. Tá vendo? Para que a Torá, o ensino de Adonai, esteja em seus lábios, pois com mão forte, Adonai te tirou do Egito. Essa é a primeira vez que aparece na Escritura. Um sinal sobre a mão e sobre a testa, ou seja, entre os olhos. A mão simboliza as ações, a prática. Você fazer, você praticar. Mão na Escritura é prática, ainda mais mão direita. Praticar. Construir. E entre os olhos, que é a testa, simboliza o cérebro, a mente, o pensar, o raciocinar. Ou seja, tanto nos nossos pensamentos, como na execução das coisas, como no fazer, no praticar. A Torá do Eterno. Nós não podemos nos esquecer dos seus regulamentos, dos seus estatutos, e principalmente, como está aqui no texto, das suas festas, dos seus testemunhos. Não se esqueça desses testemunhos. O que é que Yohanan está querendo dizer aqui? Que essa criatura obrigaria as pessoas a celebrarem as suas festas. As festas, os seus cultos em determinadas épocas do ano seriam exigidas a todos, como são até os dias de hoje, não é verdade? As pessoas não percebem isso, mas as festas pagãs estão aí até os dias de hoje. E ai daquele que não celebrar. Sabe quem é que não celebra? Aquele que o nome está escrito no livro da vida. Não celebra essas coisas. Essas festas pagãs que tem aí. Mas não sai da mente das pessoas. Não sai das suas mãos.
Elas nunca se esquecem. Por isso sempre celebram as festas pagãs. Exemplo. Eu não escondo nada de ninguém. Natal, por exemplo. Exemplo. Estou dando um exemplo aqui. Vamos lá. Qual outro exemplo sobre marca sobre a mão e sobre a testa? O outro exemplo é clássico e muito conhecido, está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ouve, ó Israel, o eterno nosso Elohim. O eterno é um. É um só. Bendito seja o seu glorioso nome, seu reino é para todos sempre. Essa segunda parte que o Hanan faz a comparação está ligado justamente à fidelidade do ser humano ao Todo-Poderoso. A fidelidade do ser humano a não cultuar outros deuses, pois só o Eterno é digno de culto. Só Ele e mais ninguém. Ele é um e mais ninguém. É disso que Yohanan está querendo dizer também. Cuidado com a idolatria. Morra e não faça. Morra e não cometa. O próprio Shema continua dizendo maravilhosamente: e amarás Adonai, o teu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te recomendo, te ordeno, estarão permanentemente no teu coração. Ensinarás diligentemente aos teus filhos, farás a respeito das mesmas, quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares. E as atarás como sinal nas tuas mãos, e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Que palavras? As 10 palavras que acabaram de ser citadas em Deuteronômio 5. São delas que Moshe está falando. A Aseret Devarim, conhecido como os 10 mandamentos. E Yohanan está fazendo essa comparação. Sejam fiéis a isso, não abandonem o Eterno. Professem a fé, porque da mesma forma que vocês têm o sinal do Eterno sobre a mão de vocês e sobre a sua testa, assim também esse sistema maligno exigirá que todos tenham. Tudo é muito metafórico, obviamente. A palavra do Eterno está sobre a nossa mão, quer dizer, sobre as nossas ações e os nossos pensamentos. Tudo que pensamos e tudo que realizamos. É exatamente essa paródia que faz Yohanan, essa comparação. Esse plágio que faz o mal para o lado do mal. Controlar as ações das pessoas, controlar a vida. Nero buscou isso desde o começo do seu reinado. Ele buscou ser o maior imperador de todos, o mais adorado, o mais cultuado, considerado o senhor de toda a existência. Era assim que pensavam os imperadores. Yohanan termina o capítulo 13 não deixando dúvida alguma de quem se trata esta peste, este diabo. O verso 18 diz: Po Hormá Tsefuna. Se você tem dúvida, por favor, deixa a paixão de lado. Deixa aquilo que você aprendeu no passado de lado. E, por favor, seja técnico agora. Seja técnico, leia o texto. Por Hormá, aqui, sabedoria, não a sabedoria, mas aqui, sabedoria, Tsefuná, irá nortear. Tsafon quer dizer norte, irá nortear. Vê Hamaskil, e a prudência, e Arshev et mispar hachaya, e a prudência de contar, mispar, números, de contar. Que mispar
Pois é um número de contar o número da criatura. Pois é um número que mispar, pois é um número Adam, um número de ser humano, ou seja, é um ser humano, é um homem, é uma pessoa. Não um Deus, como ele diz. É um ser humano, Adam, um ser humano feito do barro, feito do pó da terra. Feito do, como diz o texto, subiu do barro, do solo. É um ser humano, mas que se... Por que Yohanan, ele coloca que essa criatura subiu do barro? Porque ele se considerava como um Deus, e muitos viam ele como um Deus, a estátua que ele fez, as coisas que ele mandava fazer. Yohanan disse, ele é um ser humano, veio do barro. Nasceu no ano 37. Veio do barro. Ele é um ser humano, um número de ser humano. O misparou e seu número é... Yohanan não diz o número. Não há no texto hebraico o número. Tem uma palavra cuidadosamente escolhida por Yohanan para os que sabiam a gemátria, porque ele não podia, Yohanan não podia determinar, colocar o nome aqui dessa peste, porque o próprio diabo do Nero tinha mandado Yohanan justamente para a ilha de Patmos, exilado. Ele não podia colocar o nome. A censura era muito grande. Se pegassem e lessem, não chegaria até as pessoas. Yohanan não estava colocando só a sua vida em risco se ele colocasse o nome de Nero, principalmente das pessoas que recebessem essas cartas. Ele coloca Torossô, um desafio, o seu nome é um desafio, mas como assim desafio? Como é que eu vou conseguir saber de quem Yohanan está falando? Bom, Yohanan já deu tantas dicas nesse capítulo 18, perdão, nesse capítulo 13. Mas se a pessoa ainda não entendeu, tudo bem, está aqui, ele está dizendo, tenha sabedoria para direcionar você, para você determinar esse número, contar esse número. Na verdade, o número está aqui no final, está no final. Não existe no texto original o número 666, não tem. Mas existem letras, o Tav é 400. O Resh é 200. Só funciona hebraico aqui. Não adianta colocar no grego, não funciona. Essa é uma das provas que nós temos, que foi escrita originalmente em hebraico. 400 mais 200. 60 do Samer. Para mais informações, veja os nossos vídeos. Aula de hebraico, módulo 3, Gemátria, aula 1. Assista que você vai entender. O Vav, valor numérico 6. Então, essa palavra que ele colocou no final, gente, é incrível. Seu número é... Aí ele não coloca o número, ele coloca uma palavra. Mas que essa palavra somada dá 666. Não há problema nenhum nesse número. Esse número é um número bom na gemátria, porque 6 vezes 3 dá 18. 18 é o número da vida. Rai, vida. Rai, dá 18. Veja. 8 mais 10, 18, vida. Não é um número ruim, não, gente. Se você tiver uma casa com o número 666, não precisa ficar desesperado e vender a casa. O número 666 não tem problema nenhum. A questão é que é exatamente o valor numérico dessa peste, desse diabo aqui do Nero. Desculpa eu estar usando esses termos, mas é porque isso é pouco para o que ele foi. É pouco para o que ele foi. 100 mais 60, 160, mais 200, 360. Quissar, César. Assim era escrita no primeiro século. Neron, temos como provar, já mostramos a vocês, inclusive, uma imagem, uma pintura do ano 66, com o nome Neron, Quissar Neron, César Nero. 360 da César. Nero, 50 do Num,
200 do Resh, 6 do Vav e 50 do Nun. Então, nós temos aqui 50 mais 50, 100, mais 200, 300, 306. 306 mais 360, 666. Quissar Neron, César Nero. Ou seja, o número 666 não tem problema nenhum nesse número. É porque é exatamente... Se o nome Quissar Neron fosse 542, ele iria colocar aqui letras que desse 542. Isso não faria o número 500, estou dando um exemplo, 542 uma maldição. Esse número não é uma maldição em si. É porque é exatamente o valor numérico do nome Quissar Neron, César Nero. Não adianta colocar outros nomes aqui, você não vai encontrar. E Yohanan não ia mandar uma carta para 7 congregações na Ásia, nessa época, para calcular o número de uma pessoa que fosse existir 2000 anos depois. Por favor, tenha raciocínio, lógico. Se Yohanan colocasse, atenção vocês aí, isso é para um tempo futuro. Um dia vocês vão calcular. Não, Yohanan está falando isso para eles naquele momento. E eles calcularam, tanto calcularam, que nas traduções do grego, quando o grego traduz isso aqui, o tradutor grego, de forma brilhante, ele entendeu que a soma aqui dá 666 e colocou 666. Ele somou e colocou na tradução 666 no grego. Mas no hebraico não tem um número Shesh meot veshishim veshesh. Shesh meot veshishim veshesh. 666. Não tem. Tem uma palavra. E Yohanan, muito sábio, coloca. É um desafio. Também pode significar destruição essa palavra aqui. Mas eu acredito que ele colocou esse número, é um desafio para a pessoa, desafiando aqueles que pudessem decifrar esse enigma. Quissar Neron, 666. Não há dúvida disso. Me desculpe, contra fatos não há argumentos. Isso é um fato. Me apresente um nome de uma pessoa. Agora eu quero que você me mostre provas do nome escrito no primeiro século. Eu tenho provas do nome Quissar Neron escrito dessa forma no primeiro século. Eu tenho provas. Da 666. Agora me mostre outro nome que possa se encaixar em todas essas afirmações de Yohanan, em todos esses enigmas. É um quebra-cabeça cheio de símbolos e metáforas. Finalizamos assim, gente, o capítulo 13. Me desculpem os termos utilizados aqui. Quando eu falo, eu cito o Quissar Neron, o César Nero. Mas é do fundo do coração, viu? O que ele fez com os seguidores de Yeshua não foi nada bom, não foi nada bonito. Ele foi realmente um maligno, um iníquo, um filho da perdição. Não use o termo anticristo, porque o termo anticristo vem do Sotem HaMashiach, como explicamos na aula passada. Nero não foi um anticristo. Veja, anticristo, a gente tem que ser bem fiel ao que esse termo significa na Escritura. E Yohanan utiliza na primeira e na sua segunda carta. Quem foi esse Yohanan, não sei se foi o mesmo. Não parece ter sido, porque em Apocalipse, nenhuma vez sequer aparece o termo anticristo, ou Sotem HaMashiach, opositor do Mashiach. Opositor do Mashiach é todo aquele que se levanta contra o Mashiach para acabar com a sua história, inclusive dizendo que ele não existiu, que ele não veio em carne. E se infiltrando nas congregações para isso. Nero nunca fez isso, tá? Nero você pode chamá-lo de filho da perdição, iníquo, tá?
transgressor da Torá, mas só tem a Mashiach? Não se encaixa com Nero, entenderam? Não se encaixa com ele. Muitos também falam, Hitler foi um anticristo. Não, Hitler não foi um anticristo. Hitler, inclusive, era cristão. Hitler era luterano. Hitler era luterano. Ele seguia, ele citava, muitas vezes ele citou Lutero. Para as barbaridades que ele fez com os judeus. Por causa do livro que Lutero escreveu contra os judeus. O livro não, os livros. Como eu já falei isso anteriormente em alguma aula que eu dei para vocês sobre isso. Hitler não disse, olha, não existiu Yeshua, não se infiltrou no meio dos santos para fazê-los abandonar a fé no Mashiach. Não. Esses homens, você pode chamar de filho da perdição, de homem da maldade, mas não de anticristo. Tem que entender o termo, por favor. Para não sair chamando todo mundo de anticristo. Existe anticristos hoje? Existem muitos. Eu conheço vários. O simples fato de não acreditar em Yeshua como Mashiach, não faz da pessoa um opositor do Mashiach. Mas aquele que se levanta para falar mal de Yeshua, para desqualificá-lo e para levar muitas pessoas a abandonarem a fé em Yeshua, sim, esse sim é um Sotem a Mashiach, ou Sotnei a Mashiach, opositores do Mashiach. Nero não foi um deles, muito pelo contrário. Desculpa. Mas o trabalho de Nero, sem ele saber, fez a fé em Yeshua aumentar mais e mais. Porque cada sangue derramado de um mártir que ele derramou, aumentaram em milhões os seguidores de Yeshua. E é no amor dele que eu me despeço de vocês nessa hora. Um beijo para todos, que o Eterno te abençoe. Capítulo 14 vai ficar para a próxima aula. Um grande abraço para todos vocês. Shalom. Laila Tov, boa noite. Até o Shabat, se o Eterno assim nos permitir. Shabat Shalom já desejo para vocês. Um grande abraço para todos. Baruch Hashem. Abençoado seja para sempre o Eterno, Rei de todo o universo.
Bye.